Oi meninos, vamos lá. Nós vamos fazer uma revisão aqui sobre o significado de um número fracionário, tá? De um número racional. Para que a gente possa, vamos dizer, resgatar esse conceito, vamos dar uma olhada aqui nessa figura que nós temos aqui. Vamos supor que isso aqui seja uma barra de um chocolate, tá certo? Isso aqui é simplesmente um papel azul. Então eu tenho uma barra de chocolate, vamos supor que de 1 quilo, tá bom? E eu quero dividir entre meus colegas. Eu, juntamente com meus colegas, somamos 10 pessoas. Então, como é que nós vamos fazer essa divisão? Vamos dar uma analisada aqui. Vamos dividir em 10 partes, tá? Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? Dividimos em 10 partes. Se nós dividirmos em 10 partes, cada parte dessas vai corresponder a quanto? Vocês lembram disso? Cada parte dessa vai corresponder a 1/10. Ou seja, a parte de baixo, tá? O denominador vai me dizer em quantas partes eu dividi o meu todo, eu dividi a minha barra de chocolate, tá certo? A parte de cima, quanto eu estou falando naquele momento, quanto eu estou retirando. Aqui eu estou me referindo só a esse pedaço aqui, tá? Só a esse. Então, uma das 10 partes, tá? É só isso que eu estou falando. Agora, quando eu quiser falar de 2 das 10 partes, como é que eu vou me referir, ó? Tá aqui, ó. Só 2 das 10 partes, ou seja, a divisão em 10 e eu estou pegando 2. Então, esse pedaço aqui dessa barra, ó, como está maior do que essa, que corresponde só a 1/10, tá? Então, esses dois aqui, essas duas partes, vão corresponder a 2/10 de toda a minha barra. Tudo bem? E se eu não quiser, tá? Somente 2/10. E se eu quiser, por exemplo, 3/10, ó. Então, 3 das 10 partes vai corresponder a 3 das 10 partes. Olha o tamanho como tá aumentando. Então, 3 partes. Então, vamos pegar isso bem. 4 das 10, ó, vai corresponder a quanto? 4 das 10 partes. 5, são 5 partes, 5 pedaços, tá? 6, vamos prestar bem atenção, vamos nos concentrar do que eu tô falando. Tô falando 6 das 10 partes. Então, quando eu tô com esse tamanho aqui, eu tô falando de 6 das 10 partes que eu dividi a minha barra de chocolate, tá? O que eu tinha antes. 7 das 10 partes. Aqui eu já estou falando de 8 das 10 partes, tá? Vamos ver se vocês pegam isso aqui. 9 das 10 partes. E quando eu tiver 10 das 10 partes, eu tenho a minha barra de chocolate de novo, tá certo? Ó, quando eu tenho 10 das 10 partes, eu tenho a barra completa de chocolate. Deu para vocês compreenderem? Tá bom? Então, o que eu queria mostrar? Que você tendo 10 das 10 partes, você já tem tudo, tá? Você já tem toda a barra de chocolate. 9, você está diminuindo, tá? Você só tem 9. 8, só tem 8. 7, compreende só 7 dessas partes. 6 partes das 10. 5 das 10. Tá vendo? E isso pode ser igual. Se eu mudar de posição, aqui vai continuar 4 das 10 partes. Aqui continua 3. Não interessa qual é a posição que ela tome. Se eu tiver o mesmo tamanho, vai corresponder a 4 das 10 partes, ó. 4 das 10 partes. 1, 2, 3, 4. Aqui eu tô mostrando só o tamanho correspondente, tá bom? 3 das 10 partes, ó. 2 das 10 partes. E cada uma dessas aqui corresponde a uma das 10, tá certo? Eu poderia colocar uma de 10 em cada uma dessas, tá certo? É só pra gente lembrar o que significa tudo isso aqui. Compreenderam? Muito bem. Agora, vamos dar uma olhada aqui numa outra situaçãozinha. Não essa ainda. Desculpa. Olhar.
Agora, vamos dar uma olhada nisso aqui. Vocês viram que eu dividi a minha figura em 10 pedaços. Tá aqui, ó, 10 pedaços, certo? 10 pedaços. Não necessariamente do mesmo tamanho, mas, ó, vamos voltar aqui que aí vocês compreendem melhor, tá? Ó, eu estou falando aqui. Pronto. Vamos supor que a minha barra de chocolate seja essa. Eu só diminui o tamanho para ficar melhor de vocês visualizarem. Então, ó, esse pedaço aqui vai corresponder a quanto? Uma das 10, 1 décimos. Esses dois aqui, ó, porque aqui eu já tô falando desse tamanho. Do 0 até aqui, 2 décimos. Do 0 até aqui, ó, 3 décimos. Do 0 até aqui, 4 décimos. É o tamanho total. 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos, 10 décimos, que é o inteiro, o meu tamanho completo. Tá certo? Todo mundo compreendeu? Eu tô só mostrando o que significa cada um desses pedacinhos, tá bom? Aí vamos ver agora. E se aqui eu tô falando só entre 0, aqui 10 sobre 10. Vai dar igual a quanto? Vai corresponder ao inteiro, a um pedaço completo dos que eu tenho. Deu para vocês compreenderem? Agora vamos ver aqui outra coisa. Eu não estou falando mais só de uma parte. Quando eu tenho várias dessas partes, tá? Vou aumentar aqui um pouco, ó, de 0 a 1. Uma barra completa, um inteiro. 2, ó, 2, 3 e 4. E assim por diante. 5, 10, 20 mil, tá? O que significa isso, ó? Sempre entre eles eu vou ter essa divisão aqui. No caso, eu estou falando aqui em divisão por 10 décimos. Aqui 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos e assim por diante. Cada um desses pedacinhos aqui, entre o 0 e 1, vai corresponder a isso, tá bom? Agora, se eu passar de 1, porque bem aqui vocês viram quando eu estava falando, ó, entre o 0 e 1, eu diminuí aqui, tá? Entre 0 e 1, eu tô falando entre 0 e 1, correspondeu a quanto, ó? 10 décimos. E se for a partir do 1? Se eu estiver continuando e aqui for 1, então, ó, aqui já não vai ser uma das 10 partes, tá? Vai ser 11, tá? Que esse pedacinho aqui, daqui até este pedaço, vai corresponder a quanto? A 11, tá? Pedaços, ó. Aqui, ó, 11 pedaços. Quando eu tenho o meu inteiro, ó, dividido de 10 em 10. Aqui vai corresponder a quanto? Vamos só dar uma organizadazinha aqui. A 12, 13, 14, 15. Vamos organizar aqui para ficar melhor de vocês compreenderem, ó. Eu tô fazendo essa correspondência porque eu estou agora entre 1. Quando chegar aqui, já não vai ser mais 1. Vamos descobrir vai corresponder a quanto, tá certo? Ó, vou só dar uma organizada para que vocês possam entender. Vai ficar um pouco comprido, mas eu espero que vocês entendam o que eu tô querendo mostrar para vocês, tá? Aqui vai ficar um pouquinho grande, 15, tá certo? Vamos aqui mexer um pouquinho, só para organizar, para que vocês entendam do que eu tô falando, tá? 15, que vai ser exatamente no meio. Aqui, 16 décimos, 17 décimos. Vamos organizando de um por um, demora um pouco, mas eu quero que vocês entendam o que eu tô falando. Aqui vai corresponder a quanto? 18 décimos. Quer dizer, 18 dos 10 pedaços. Ou seja, quando eu divido tudo de 10 em 10. Tá compreendendo? De 10 em 10, tá? E agora, eu não tenho mais só 10 pedaços, eu tenho 20. 20 de 10, tá? 20, sendo que eu dividi de 10 em 10 pedaços. Então, aqui vai corresponder a quanto agora? Ó, o 2, tá? Ó, entre 1 e o 2, por isso que aqui é 2, ó. 20
20 de 10. 20 quer dizer que eu tenho 20 partes de uma divisão por 10, que esses pedaços que foram divididos de 10 em 10. E assim por diante, de 2 até 3, eu vou ter quanto? Aqui eu já vou ter 21 pedaços, 22. Sempre a parte de baixo vai ser de 10, e aqui 31 e assim por diante. Tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? O que eu estou querendo mostrar? Quando eu faço isso, a partir do 3, aqui, se aqui for 3, por exemplo, aqui eu não vou ter mais 11 pedaços, eu vou ter 31 pedaços, 32 pedaços, 33 e assim por diante. Tá certo? Aí aqui no final já vai ser o quê? Vai ser o quê? 40. Tá? Vai ser 40 pedaços, porque vai ser 31, 39, aí 40 de 10 vai corresponder a 4. Espero que vocês estejam compreendendo até chegar aqui. Deu para vocês entenderem? Até aqui tudo bem? Então, o que eu tô querendo mostrar? Agora vamos dar uma olhada só na nossa questão que eu vou explicar para você. Ele quer saber o que corresponde a P entre 5 e 6. Se aqui eu tenho 5 e aqui eu vou ter 6, então aqui vai ser quanto? 51 pedaços. 51 pedaços. Aqui 52. Aqui 53. 54. 55 pedaços de 10. 56. 57. 58. 59, 60, aí vamos ver, ó, 60 dividido por 10, 6, 60 dividido por 10, 6, tudo bem? Como eu tenho aqui um número dividido por 10, como é que a gente faz isso? Quando eu divido 51, por exemplo, ó, 51, vamos colocar aqui, eu vou aumentar só um pouquinho para que vocês possam visualizar melhor. 51 por 10, não sei se vocês lembram disso, 51 dividido por 10, tá? Com aquela regrinha de divisões por 10, onde você tem um zero, tá? Se você tem um zero, você vai fazer o que com o número decimal? Você vai repetir o número e vai contar da direita para a esquerda, que só tem um zero, então eu só tenho uma casa, vírgula. Então aqui 51 décimos vai corresponder a 5,1. Aqui vai corresponder a quanto? 5,2. Tá certo? Por quê? Porque seria 52 dividido por 10, tá, pessoal? Vamos ver bem devagar. Então aqui 53, tá? 54, 55. Então, ó, 5,3 quer dizer que era 53, ó. 53 dividido por 10. Aqui 54, ou seja, 5,4. Aqui 5,5. Aqui 5,6, 5,7, 5,8, 5,9. Aqui seria 10 das 10 partes, ou seja, não seria 6, né? Porque aqui a gente teria 60. Lembrando aqui, ó, 60 das 10, então 6, que seria 6,0. Então, o P vai corresponder a quanto? 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, que vai corresponder à letra C. Espero que, mesmo sendo um pouquinho mais extenso, que vocês tenham compreendido o que eu acabei de explicar.